Então, vou fazer aqui uma pequena introdução, recapitulando de uma forma bem rápida, bem simples, o que nós já estudamos até agora. O que nós encontramos em cada um dos 3 capítulos que nós já estudamos. Até porque ficamos uma semana aí distante, né? Só para refrescar a memória. Uma coisa importante que acontece. No primeiro capítulo do livro de Daniel, nós presenciamos algo que parecia uma derrota em uma grande vitória para Daniel. Ok? Daniel tinha sido levado cativo, como que? Prisioneiro, né? Para a Babilônia. E aí nós verificamos que o que parecia ser uma coisa terrível, escravidão é uma coisa terrível, né? Deus o exaltou ali, naquele reino. Daniel, então, foi o que escolhido, um dos governadores, não é isso? Pelo próprio rei Nabucodonosor. Ok? Então a gente encontra uma derrota transformando em vitória no capítulo 1. E aí a gente vai verificar que aproximadamente a chegada de Daniel ao cativeiro de Babilônia foi aproximadamente no ano 605 a.C. Vocês vão entender por que eu estou datando para poder chegar no capítulo 4, tá bom? Então, no ano 605 a.C. foi o início do cativeiro de Babilônia. E aí a gente pôde, então, identificar no capítulo 1 algo que era uma derrota, transformando-se em vitória, né? A gente, mais uma vez, vê aqui a mão de Deus sobre os seus filhos, né? Guiando a história. Deus sempre esteve no controle, e sempre vai estar no controle até o fim dos nossos dias. Deus vai estar no controle. Então confie no Senhor. É igual a letra da música que a gente acabou de cantar lá, né? Confie porque temos um Salvador. Né? Temos um Salvador. Poderoso, muito poderoso. Não duvide do poder de Deus. No capítulo 2, nós vamos ver Deus como um Deus revelador. Correto? O que ele faz no capítulo 2? Né? Revela o sonho. Então ele utiliza o seu servo fiel, dependente dele, que é Daniel, para revelar ao rei o quê? O sonho dele, que tanto o abalou. E com isso apresentou para todos aqueles que tiverem o interesse de buscar o conhecimento da palavra do Senhor, o acontecimento, né? O desenrolar da história mundial. Tudo foi revelado por Daniel, porque Cristo assim o quis. Então a gente encontra isso aí, né? Um Deus revelador do capítulo 2. E a gente vai ver mais ou menos isso acontecendo no ano 602, tá? 3 anos logo depois do cativeiro, acontece esse Deus revelar esse sonho que Nabucodonosor teve. E a gente vai então dando continuidade, correto? A gente vai para o capítulo 3, que o Romário apresentou bem para a gente na última reunião que nós tivemos aqui. E o Júnior trouxe para a gente o capítulo 2. Eu não estive no dia, mas também disseram que foi excelente, foi bom. A gente tem assim, né, um grupo de pessoas bem capacitadas para contribuir com o nosso conhecimento da palavra do Senhor. No capítulo 3,
nós enxergamos aqui um Deus salvador, correto? Não é isso que a gente consegue enxergar no capítulo 3? Em meio ao perigo, não é isso? Que se não se dobrassem perante aquela estátua, iam para onde? Para a fornalha de fogo ardente, esquentada 7 vezes mais, não é isso que falou aqui a palavra? Eles não tiveram o quê? Medo. Eles tiveram segurança invejável. Porque eles falaram, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser, tá bom assim mesmo. Valeu a pena, né? Valeu a pena um rolar da lágrima. Deus vai enxugar essa lágrima em algum momento, mas que seja no momento dele. Então, essa confiança que esses 3 amigos de Daniel tiveram, é o que nós precisamos copiar também. Não é isso? Ver que Deus é um Deus que salva. Oi, amigo. A Bruna depois comentou comigo que não tinha só eles 3. Tinha outros judeus lá. Os outros se curvaram. Sim. Boa observação. Que fez para mim. Por isso que a Não gente tinha fala só os que 3 cativos lá. a experiência com Cristo é o que faz a diferença. A individual, não ao grupo. É importante o grupo, sim, para troca de experiência, né? A Bíblia mesmo fala que é importante que a gente congregue, não é isso? Esteja juntos, né? Mas a tua experiência com Deus pessoal vai te ajudar a ficar de pé ou não. Como foi relatado aqui, Romário falando, né? Quando foram levados cativo, outras famílias também foram, claro. Outros príncipes também do Israel foi também para lá. Só que alguns escolheram ser fiel a Deus em meio às tempestades, nas dificuldades, que era algo real, não era aquela coisa que poderia acontecer, era real, das consequências de não fazer aquilo que estava sendo ordenado, mas eles resolveram ficar o quê? Firmes, né? Na balada, assim, nenhuma rocha, sem nenhuma possibilidade de mover, né? Ou o vento levar, ou a onda bater e carregar. Não. Eles eram convictos da fé que tinham em Cristo Jesus. Então, a base espiritual desses jovens foi muito bem feita, né? Os pais, como a gente falou, né? Teve uma influência muito positiva ali na educação, né? Que eles perceberam que o Deus que teve, que livrou o povo, não é isso? Lá da escravidão, anos e anos atrás, é o mesmo Deus que estaria atuando ali com eles. Então eles confiaram, né, e viram o resultado dessa confiança no livramento miraculoso, não é isso? Que tiveram ali. E com isso fez com que o rei, não é isso? Despertasse no rei para a adoração ao Deus do céu. Então isso aí aconteceu lá no ano 594 a.C. Você viu que tem do 602 a 594 um acontecimento ao outro, né? Teve um intervalozinho aí de tempo. E aí a gente chega no capítulo 4. Interessantíssimo o capítulo 4. Você já leu o capítulo 4? Já leram o capítulo 4? Já leu? Já leu, irmão Pé? Não. Quando você for ler o capítulo 4, você vai perceber que já não é mais, neste capítulo, Daniel escrevendo no livro. Não é Daniel. Em algum momento aqui, há uma parada, né, da escrita por Daniel, e entra em cena aqui Nabucodonosor. Nabucodonosor escreve o quarto capítulo do livro de Daniel. Interessante, né? E por que será que ele escreve? Qual a relação aí, neste momento, né, entre a Bíblia, que é inspirada por Deus, não é isso? E a gente, então, leva sempre na... Ele também teve sonho, né? Hã? Sonho também. A gente vai ver aqui, ao ler, que mais uma vez ele é levado a ter um sonho revelador. E precisava de alguém também que pudesse revelar. E a gente vai ver um pouco da história se repetindo aqui, é isso? Mas uma coisa interessante. No capítulo 4, nós vamos enxergar Deus se apresentando aqui como o rei do universo. Como o soberano. Aquele que constitui e destitui autoridades. A gente vai ver aqui justamente isso, Deus se apresentando como rei. Como assim? Ó, não adianta as pessoas, tá certo, quererem fazer aquilo que acham melhor, ou intervir de alguma maneira na história.
Porque eu sou o soberano, né? Eu sou o que comanda todas as coisas. Eu sou o rei. E não há outro embaixo da terra, nem acima da terra, maior do que eu. Então ele se revela ali, né? Como ele fala, né? Aquela pessoa que se coloca-se na frente e diga, não, eu sou o que sou. E não adianta você fazer nada contrário, que não vai mudar nada disso. O que eu deixar escrito, o que eu falar, vai acontecer. Né? Às vezes a gente contribui até para que os acontecimentos bem rápidos, né? Como consequência das nossas decisões. Mas a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. E justamente isso aqui, do evento do capítulo 3 até o evento do capítulo 4, demora aproximadamente 35 anos. 35 anos. O que acontece nesse período todo? No final do verso 29 do capítulo 3, depois que é livrado, não é isso? Os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente, há um reconhecimento por parte de quem? Do rei Nabucodonosor. Abram aí, capítulo 3, no verso 29. Né? Então, olha o que fala aí. Você encontrou aí, quiser contribuir? Capítulo 3, verso 29. Pode ler todo ele, por favor, se você... Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. As suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ok, perfeito. Só uma correção aqui, uma correçãozinha rápida. O tempo não foi 35 anos. 35 anos foi o tempo que Daniel passou ao lado de Nabucodonosor. 35 anos do reinado de Nabucodonosor, Daniel esteve com ele. Mas do intervalo do capítulo 3 para o capítulo 4 foram 26 anos. Tá bom? Me corrigem aí. Foi até o ano 568, vai dar os 26 anos. Né? Então não é 35 anos. Mas depois disso aqui ele mudou de ideia? Vamos ver o que acontece. O capítulo 4 é revelador. Vamos ver lá o que está dizendo no capítulo 4. Então ele reconhece. Então durante 35 anos, vamos dizer assim, ele esteve assim, adorando, reconheceu a soberania de Deus. Reconheceu o Deus de Israel. Mediante o quê? O bom exemplo desses três amigos e também de Daniel. Olha como é importante, tá certo? Vivemos aquilo que tanto pregamos. Vivemos aquilo que nós pregamos. As pessoas precisam enxergar em nós a Cristo, sabia? As pessoas precisam enxergar em nós a Cristo. Não que nós somos isentos de falhas, não é isso. Mas as pessoas precisam enxergar em nós pessoas que lutam por nossas tendências pecaminosas e que têm o nosso refúgio e fortaleza em Cristo. E que quando caímos, olhamos para o céu e levantamos. Porque Deus está com a mão estendida para nos tirar de novo lá do buraco e continue a trajetória novamente. Entende? Então, o bom exemplo desses amigos fez uma viravolta na cabeça de Nabucodonosor. Ao ponto dele reconhecer. Porque Nabucodonosor, queridos, não era nada mais, nada menos do que o cara mais poderoso da sua época. A gente fala tanto hoje em superpotência, né? Quando falamos em superpotência, pensamos em Estados Unidos, não é isso? Ninguém pensa diferente, não é isso? Pensa nesse mesmo formato que você tem hoje, de superpotência, pensa ali. Babilônia, Nabucodonosor. Então um rei reconhecendo um outro rei como maior do que ele, é uma coisa complicada, né? Muito complicado. Poxa. Eu não queria falar, né? Eu só Tem que falei. ouvir um negócio Eu ia desse. falar primeiro o macho, mas. Tem que ouvir um negócio desse ainda. Vamos, Nossa, calma. misericórdia desse povo. Então, querido, é isso aí. E aí vocês vão perceber uma coisa. Eu anotei aqui uma profecia de muitos anos atrás, antes de Nabucodonosor ser rei de Babilônia. Deus já havia escolhido ele, sabia? Abra lá em Jeremias, no capítulo 7, no verso 6. É só para poder acrescentar um pouco o nosso conhecimento.
Jeremias capítulo 7, verso 6. Jeremias 7, capítulo 6. Quem encontrou aí, quiser fazer a leitura? Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes. Eu acho que eu anotei um verso errado. Não é o 7,6? Você lembra, Vitor Júnior, qual é o verso? Não tem problema. Depois eu... Será que é 27,6? Vamos ver, Júnior. 27,6 tem alguma coisa com esses elementos que você está procurando. Não sei se é exatamente esse verso. Isso, meu amigo, é a 27,6. Eu só faltou o número 2 na frente do 7. É isso aí, meu amigão. Obrigado. Jeremias 27,6. Tem, cara, tá difícil. Eu falei isso para a Penha, ela justificou que a iluminação lá também não atende tanto, então não precisa de óculos, não. Mas eu acho que eu preciso de óculos. O braço está curto? Eita, O braço vai ficar curto, porque assim... Capítulo 27, verso 6. Obrigado, Júnior. 27, verso 6. Lê pra gente, Rogério, por favor. Encontraram todos? Tudo bom? Xandre, tudo bom? Bruninha? Oi, Raquel. Olha, deu para todos o guia de estudo, filho? Não. Coloque o seu nome, tá bom? Coloque o seu nome aí para não se confundir aí, suas anotações com os demais. Cada um com o seu guia de estudo. 27,6. Jeremias 27. Isso, a gente vai fazer agora, vamos fazendo menção de que Nabucodonosor já havia sido escolhido, tá? E aí você vai ver aí no capítulo 27, verso 6. Fala aí, Fernando. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Ok? Aqui é mais uma prova que a gente tem da palavra do Senhor, que quem é que constitui reis, né? Nações, soberania, é Deus, né? E Deus é que dando nome, quem, né? Quem? Nabucodonosor, aonde ele faz a menção de que ele é o que? O meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Ok? Ele já era vivo? Nessa época já. Já. Só que ele ainda não era rei de Babilônia. O rei de Babilônia nessa época era o seu pai, se eu não me engano, Nabucodonosor. Alguma coisa assim. Nabucodonosor. Não. Pode ser, uma coisa assim. Não é assim mesmo. Ele era muito novo. Ele era muito novo, mas ele era um guerreiro, né? Tanto que ele tomou posse depois que o pai já estava quase para morrer, e ele voltou de novo para a Babilônia. Eu conheço o Nabucodonosor, mas ninguém chama ele de Nabucodonosor, chama de Carvalho. É um senhor? É mesmo? O Nabucodonosor Carvalho, mas só chama ele de Carvalho. Eu nunca tinha visto também alguém com o nome de Nabucodonosor. É a realidade. É, Nabucodonosor. Mas é só para efeito mesmo de conhecimento, tá bom? Então, com essas informações preliminares, vamos entrar no capítulo 4. Ok? Deu para citar um pouquinho aí, né? Então a gente vai ver Deus se revelando como rei. São 15 para as 9. Então vamos lá. Não vou ler o capítulo todo, 4, tá? Vou pegar pontos importantes aqui que merecem nossa atenção. Como eu já falei, é uma parte da Bíblia escrita pelo Nabucodonosor. Por que ele escreve essa parte aqui? Ele está revelando uma experiência que ele teve, né? É como se ele estivesse aqui dando um testemunho, tá? Ele escreveu depois Hã? que aconteceu? Isso, é um testemunho. Então, olha o que acontece. A gente vai perceber aqui, por exemplo, inclusive uma intervenção, um comentário que Daniel faz também nesse capítulo, é uma nota explicativa. Eu vou levar vocês para esses versos da nota explicativa que Daniel faz nessa leitura do capítulo 4. Mas vocês vão observar o seguinte: primeira coisa importantíssima,
que revela a conversão de Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era um cara sanguinário? Sim. Era um cara idólatra? Era um cara severo? Era um cara que resolvia assim, não quer fazer o que eu estou pedindo, morre. Lembra o que ele queria fazer com os magos? Todo mundo. Não vai descobrir o que eu estou pensando, não, então meu camarada, vai morrer todo mundo. Ele era esse cara desse jeito, né? O cara que resolvia na base da faca, da espada as coisas. E a gente vê uma transformação dele muito grande. No capítulo 4 a gente vê esse reconhecimento também dele. Por isso que nós acreditamos que veremos Nabucodonosor no céu. Amém? Veremos Nabucodonosor no céu. Se converteu. E nós vamos ver isso no relato aqui do capítulo 4. E aí vocês vão ver que mais ou menos a conversão dele, ele já devia ter uns 60 anos mais ou menos, né? Pelo menos é o que eu pude pesquisar, acompanhar. 60 anos de idade, quando ele se converte. Né? E aí, olha o que acontece no capítulo 4. Vamos ler juntos? Vocês acompanham aí, eu vou fazer a leitura. Capítulo 4, verso 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja. Ok. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas é aí no Novo Testamento, tá bom? Gálatas, capítulo 1. No verso 3. Olha que coisa interessante. Olha o que a transformação em uma pessoa faz com ela. Até se confunde, né? Essa saudação como um apóstolo de Deus. Capítulo 1, verso 3, do livro de Gálatas. Quem foi que escreveu o livro de Gálatas? Apóstolo Paulo, né? Olha aí a saudação de Paulo no capítulo 1, verso 3. Vê se não se confunde um pouquinho. Leia aí para mim, irmão Penha. Qual delas? Você fala qual delas? É 2 ou 3? Vamos lá, irmão. A Penha vai ler a outra, a irmã Penha Dutra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui, irmão? Agora vai lá para o capítulo 4 de Daniel, verso 1, na parte final aí. Paz vos seja o quê? Que mudança, né, radical de um cara que era o quê? Sanguinário, idólatra e outras coisas mais. Saudando as nações com o quê? Paz. Né? O cara que vivia de guerra, né? Falando em guerra. E aqui nesse momento ele vem com paz, seja o quê? Estendida a todos, né? Paz para todo mundo. E até se confunde um pouco com as saudações de Paulo, né? Paz seja convosco, Mas né? é só pregação ou na prática? Não, houve uma transformação de coração, rapaz. Houve uma transformação de coração, sim. E aí a gente continua aqui no verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para com? Reconhecimento de quem? De Deus, né? De quem é Deus. E reconhecimento de tudo que estava acontecendo com ele era permissivo, né? Deus permitiu as maravilhas que Deus tem feito na vida dele. E aí a gente continua no verso 3. Quão grandes são o quê? Os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Ele pôde presenciar com seus próprios olhos o Deus de Israel. Não só livrou os 3 amigos, né, da fornalha, mas também livrou a Daniel da onde? Isso aqui tem A gente quanto sabe tempo disso. depois Hã? Quanto tempo depois? 26 anos depois, a gente tem o relato do capítulo 4. Desde o capítulo 3, a gente tem, foi no ano 568 a.C., quando a gente tem esse relato aqui registrado. Tá bom? Então, de um período lá, do final do capítulo 3 para esse evento, 26 anos. E aí a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, no verso 3, tá? Aí, vamos lá, no verso 3. Melhor, verso 4 já. Irmã Penha, Dutra, dê pra gente aí do verso 4 até o verso 7, por favor. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou,
E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Verso 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mais uma vez, o que acontece aqui com Nabucodonosor, ele é perturbado, né, com um sonho. Um daqueles sonhos que deixam ele realmente atordoado, preocupado e buscando respostas. Aqui está lembrando aquele sonho anterior, né? Não, Outro sonho. não, 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 outro sonho é mais na frente. Aqui está lembrando. Ele chamou todos e ninguém. Não. Não, esse daqui na é- verdade, Vou te explicar. O segundo sonho. Ô Penha, teve o segundo sonho, o perturbar de novo e teve a mesma ideia. Chamar todos Isso. os Aí é magos. onde entra aqui. Você vai Aí perceber. ele estava lembrando do sonho anterior. Isso, olha o que acontece. Mais uma vez a gente percebe aqui a ausência de quem? Do Daniel. Onde estava Daniel? Novamente, quando o rei estava perturbado com o Parece que sonho. ele se esqueceu. Esse é o Dez vezes antes. Olha esse é que o acontece. segundo sonho. Esse é o segundo O sonho. primeiro ao segundo, quanto tempo levou mais ou menos? A gente está falando que foi do capítulo 2, né? 26 anos. Não, teve mais. 30 anos. Teve mais, 32 teve mais. anos. Por volta disso aí, né, João? Uns 30 anos, 32 um pouco anos. mais. Do capítulo 2 até o capítulo 4. Tem 26, mais alguns, mais ou menos isso, uns 30. Uma coisa assim tão bacana. Olha o que acontece. Com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, e com toda aquela glória, né? Com tudo aos seus pés, a tendência aqui é que ele fosse se esquecendo de novo, né? Esquecendo dos grandes feitos, né? Das maravilhas de Deus. Por isso que aqui é uma narrativa da vida dele, da experiência dele, tá certo? Da experiência dele. E aqui o que ele faz? Ele tem um sonho, e de novo ele edita o quê? Um decreto, que manda reunir a todos os magos, os conhecedores, os astrólogos, sei lá, todo mundo de sua época, para o que? Vir até ele, para revelar o quê? O sonho. Só que aqui ele contou o sonho. Só que Isso. E por que não Daniel? Já que Daniel... Essa é a tinha- grande pergunta. O que a gente consegue tirar aqui de informação era que Daniel e os seus amigos, a postura deles, a inteligência dele, que vinha do céu, incomodava essas pessoas. E também, quando estavam juntos, revelava o verdadeiro caráter desses magos, desses tais de feiticeiros, né? É como se luz e trevas, como elas não podem conviver no mesmo ambiente, né? Então é preferível que eles então evitem estar em contato com a luz e deixem as trevas prevalecer por maior parte do tempo. Então eles não faziam questão que Daniel estivesse junto. Até porque o rei também permitia essas pessoas estar Sim, próximas. se aproximarem, estarem Eles próximos. tinham Eles certo tinham tipo de liberdade, poder, né? Tinham liberdade. também. Tinham liberdade de estar perante Verdade. o rei, não é isso? Não faz muita... Não é uma Favorecia. coerência, né? É verdade. Porque se ele descobriu o primeiro sonho, era lógico. Poderiam que ter ele fosse chamado diretamente a chamado quem? a A Daniel. ele. Então você vê aqui um pouquinho, de novo, levantando aquela coisa da soberba. Talvez né? o tempo que ele tenha ficado de um tempo para o outro, talvez tenha esquecido Deus, tenha esquecido. E ele tinha muito A gente desejo pode de... tirar por a gente mesmo. Nós, às vezes, passamos por dificuldade. É Deus verdade. resolve os nossos problemas hoje. Amanhã a gente passa por uma É. dificuldade, a gente esquece de pedir primeiramente É a verdade. Deus. Eu, A gente vai primeiro Não precisa nem às passar outras um ano, né? É, Um dia. eu creio que foi um esquecimento seletivo dado por É. Deus. Por quê? Porque se Daniel fosse lá e interpretasse o sonho, depois os magos podiam falar, mas isso é tranquilo. Isso eu vou fazer com o pé nas costas. Mais uma vez. Eles não dizem que depois que colocou, botou o ovo na cabeça, todo mundo conseguia colocar? De uma certa forma, foi uma maneira, novamente, de Deus mostrar na Nabucodonosor o seguinte, ó, essas pessoas em quem você confia, Não tem condições não vão de te revelar, ajudar. Não tem condições de revelar. esse conhecimento que eles têm não consegue tirar as suas perturbações. Você Ele precisa colocou a vir prova até de mim. novo, né? Permitiu para que esse se apresentasse, para ver que não tinha condições de revelar, e que então vem Daniel, né? Como a gente já conhece a postura de Daniel, vem como aquele que vai contribuir aqui para sanar, né? Aquelas coisas, tirar aquelas coisas da cabeça do rei.
Mas olha o que fala então aí, ó. No verso número 8, tá legal? Do 8 até o verso 17, a gente vai ver o que aí, ó. Por fim, Sem me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome. Aí ele fala, não é isso? Aqui ele está falando, ninguém pode revelar. Aí sim, veio Daniel, e aí ele faz a menção aqui, não é isso? Beltesazar. A gente vê aqui também, segundo o nome do meu Deus. E vai continuando aqui. E no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, eis as visões do sonho que eu tiver, e assim vai afora, né? E aí ele começa a falar, e aí eu quero ir para vocês com um verso do capítulo 4, 18. Então a gente pula aí para o 18. No 18, o que aparece aqui para a gente? Isto vi eu. Não é isso que fala? Nisto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Talvez ele relutou um pouco de procurar direto da Daniel, né? E Deus talvez tenha feito realmente esse endurecimento do coração naquele momento, para mostrar que aqueles que o cercavam não tenham nada de bom para contribuir, né? Mas que ele pudesse reconhecer em Daniel, não é isso? Que ele tinha um Deus, né? E aqui ele até usa esse Deus minúsculo, né? Ainda naquele sentido de não conhecer verdadeiramente, né? Atribuição dessa inteligência, né? Como sendo do Deus do céu. Então a gente vê isso aqui. E aí entra no capítulo 4, verso 19, até o verso 26, o sonho, que é onde eu quero entrar para a gente entender esse tempo. Vamos ver o sonho? Rogério, começa lendo aí para a gente no verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhes falou o rei e disse: Beltesazar, não se perturbe, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que te tem ódio, e a tua interpretação para o teu inimigo. Ok, só uma paradinha. Quando Daniel interpretou o primeiro sonho, que ele não disse para ele qual era o sonho, correto? Nabucodonosor não contou o sonho. Deus revelou o sonho e ainda a interpretação. Esse momento, quando Nabucodonosor, do verso número 8 em diante, começa a apresentar o sonho, que aí ele já lembra de tudo e começa a revelar o sonho, como aconteceu com os magos, ele também revela os sonhos ali para Daniel. Quando Daniel, então, é confrontado ali naquele momento para revelar, buscar o Deus que ele crê, que ele acredita, que ele adora, para revelar, ele começa a ficar o quê? Perturbado. Porque o sonho que ele teve, a revelação daquele sonho, era realmente perturbador. E ele fica tão assim atordoado, talvez tão trêmulo, tão receoso de falar para o Nabucodonosor, que o Nabucodonosor fala assim: ó, cara, o que tiver que falar, fala logo, né? Não precisa ficar preocupado, não, pode falar, eu estou dando autorização, seja coisa boa ou seja coisa ruim, porque o rei tinha esse poder, né? Se ele começa a falar alguma coisa que não era bom aos ouvidos dele, ele poderia naquele momento parar de falar, ou corta a tua língua, ou tira logo a sua cabeça. Tinha poder para isso, autoridade para isso, ok? Então Daniel se inseriu numa situação muito complicada naquele momento. Revelar aquele sonho, que já começava a ter uma interpretação do céu, que atingia diretamente quem? A Nabucodonosor. Muito severamente. E a gente vai ver isso por quê. Então continua aí, Rogério, por favor. A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por todos da terra.
Então ele começa a revelar quem, né? O reino de Nabucodonosor, o que era? Era um reino forte, né? Era um reino poderoso. Era a superpotência da época. Não é isso? Era a superpotência da época. Então foi assim que foi começando a revelar para ele um sonho. Até um pouco agradável no início, né? Vamos lá, Rogério, por favor. E cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morar. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Então Daniel começa, né, a apresentar para ele que aquela semelhança, aquelas informações que ele recebeu através do sonho, aí ele começa a falar, você é esse tal, não é isso que ele fala aqui nesse A verso? árvore que você viu é você. Isso mesmo, mano. Ele começa então a fazer aquela associação com aqueles emblemas do sonho. Vai lá, Rogério, por favor. Verso 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e a destruir, mas a cepa com as raízes deixa na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Ok? 7 tempos. Então, já que você fez essa expressão assim, o que é 7 tempos? Vamos procurar essa interpretação na própria Bíblia? Vai lá para o capítulo número 11, verso 13. O que é 7 tempos? No próprio livro de Daniel. 7, Capítulo 11, verso 13. Então, qual é a associação a esses 7 tempos aqui, no capítulo 4? Vamos ver logo o que a Bíblia nos diz. Para o pessoal perceber que a Bíblia, ela se auto-explica. É só a gente ver um pouquinho aqui e um pouquinho ali, não é isso? Capítulo 11, verso 13, do livro de Daniel. Alexandre, encontrou aí? Lê para a gente aí, por favor. 11:13. Isso, 11, 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E, ao cabo de tempos, isto é, de anos, Opa, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. obrigado. Então, tempos equivale a quê? Anos. Então, esses 7 tempos aqui são quantos anos? 7 anos. Ok? Ficamos sem dúvidas, correto? Então, o que ele fala aqui, Rogério? Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e também de bronze. Eu procurei, para trazer para a gente informações sobre isso, quando entra aqui na Bíblia mencionado ferro e bronze, a gente encontra umas explicações na Bíblia quanto a essa terminologia que é usada em alguns momentos. Então eu fui pesquisar para a gente poder ter isso aí. Por exemplo, quando a gente vê mencionado na Bíblia ferro, por exemplo, isso é sinal de autoridade ou de liderança. Tá? Ferro, autoridade ou liderança. E bronze, símbolo de proteção na Bíblia. Símbolo de proteção. E a gente vê aqui o que acontecendo. Tanto o que? Com cadeias, né? Deixai na terra atada com cadeias de ferro e cadeias de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela 7. Ou seja, Deus não exterminou. Isso. Deus deu uma oportunidade. Isso é verdade. A gente vai perceber, por exemplo, aqui no verso 24, dizendo assim, ó,
esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei. Bronze Neu- quer dizer o quê mesmo? Hã? O que quer dizer bronze? Bronze, símbolo de proteção na Bíblia, Proteção. e ferro de liderança, de autoridade. Então a gente vê aqui uma sentença, né? Uma sentença. Ainda Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor ainda não tinha sido totalmente convertido, posso dizer assim. Precisava ali uma intervenção de Cristo para ele perceber que a autoridade maior ali era ele. Com todas as manifestações de poder que Cristo fez, né? Salvando, livrando, ele ainda não tinha sido 100% convertido. E até mesmo essa declaração de Daniel, que ele era isso, que ele era isso, que ele era, né, sobre todas as coisas aí. Isso. Então isso também elevou um pouquinho, mais ainda. O verso 8 é ótimo para ver isso aí. Que ele fala o seguinte, que entrou Beltesazar, que é segundo o nome do meu Deus, que é o Deus Bel, o Deus de Babilônia, né? Nós estávamos vindo adorar. E ele tinha o espírito, Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Embora Nabucodonosor tinha na sua mente que existia um Deus, que era um Deus santo, poderoso, que quase onipotente, embora ele soubesse que ele existia, ele só tinha um conhecimento teórico. O Deus dele ainda continuava Bel, aquele Deus que ele adorava desde criança e que ele ia no templo. É verdade. Cruado isso. É. Perfeito. E aí a gente vai continuando aqui, ó. E o que mais a gente vê aqui do verso 25, tá certo? Até o verso 26. Serás expulso, aí ele começa a apresentar para ele, não é isso? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Então, o que começa aqui? Ele está sendo sentenciado aqui a viver como os animais, não é isso? Isso. Comer alfarrobas, né? Como a gente fala, né? Comer alfarrobas. Viver como animal mesmo. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, na ciência, né? Não sei se é um fenômeno, não sei o que é isso. Que a gente pode atribuir, né? Que é químico, talvez saiba um pouco o que é isso. Procurar um médico. É médico, né? Para procurar alguma informação. Dizem que existe uma síndrome, uma doença. Eu notei, até procurei aqui o que é. É a boantropia. Isso. Ou a zoantropia. Pessoas que se comportam como animais. Vivem com os animais, comem como os animais, se comportam como eles. Bem, se bem que nesse texto aqui a gente não fica claro que foi realmente uma doença como essa, né? Que é provável que tenha sido, né? Ou se foi uma outra coisa mais sobrenatural. Eu acredito que tenha sido algo bem mais sobrenatural. Porque ele não estava assim, estava na sua sã consciência. Mas Deus tinha que mostrar para ele de quem era o soberano, quem era o Deus mesmo, era ele. Tanto que a gente vê aqui, ele não demonstrou nenhuma, quando vai ficar doente, nenhuma, não. Como é que se fala o nome? Você começa a apresentar algumas ele estava em sã consciência, no alto da sua saúde, isso é verdade. E se transformou naquilo que a Bíblia falou. Não, e nenhum dessas pessoas que a gente tem relato, né, assim, Ela que vai viveu passando. como lobo, que viveu como, né, assim, com cachorros ou outros tipos de animais, eles criavam pelo no corpo, ou se, né, a aguentar chuva e tudo, como ele apresenta aqui, né, que ele criou pelo como de animal, né? Vivia realmente como os animais, Seja só os suas animais. unhas, né? As unhas dele partiram. Exatamente. Isso é verdade. E aí a gente vê aqui, por exemplo, quando o Daniel começa a apresentar, a revelar isso para ele, Daniel aqui faz um conselho para ele. Dá um conselho a ele. Qual é o conselho que a gente encontra de Daniel para ele? Você vai encontrar isso, por exemplo, lá no verso 27. Encontra no verso 27 um conselho. Porque ele tem um sonho. Daniel revela. Diz que ele seria o quê? Destituído do seu reino. Não é isso? Seria destituído do seu reino. Por um período de quanto tempo? De 7 anos. E aí então Daniel vem aqui no verso 27 e dá um conselho para Nabucodonosor. O que está aí? Que era estava uma sentença, mas não era uma sentença que ele poderia. Não era algo, por exemplo, imediato para acontecer.
Poderia ser até condicionado Exato. de não acontecer, a partir do momento do reconhecimento dele. Mas algo aconteceu que proporcionou para que aquilo que foi revelado acontecesse. Não imediatamente, mas um período de tempo foi necessário e Deus realmente viu que precisava daquilo. Aquele choque precisava acontecer para que Nabucodonosor pudesse ser o quê? Se converter e entregar o seu coração definitivo para Cristo e reconheceu como soberano. No 29 até fala, Isso. né? 12 meses. Isso. Teve esse período. Foi verdade. Aí o que fala aqui no verso 27? Vamos lá. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os povos, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Interessante, né? Daniel dando um conselho para ele. Porque Daniel poderia, queridos, muito bem dizer o seguinte: agora que eu quero ver, quero nem saber de você. Olha o que você fez comigo. Me levou cativo, eu perdi contato com meus pais, perdi contato com minha família, toda essa condição aqui, né? Então eu quero mais que você realmente sofra, né? Responda pelas suas decisões, pelos seus atos. Mas não foi isso. O que Daniel fala para ele? Aqui demonstra realmente um caráter grandioso de Daniel. Como realmente isso, de amor ao próximo. De um verdadeiro servo de Deus, que pode estar passando por dificuldades, pode estar sendo massacrado, às vezes no trabalho, ou na faculdade, pelo professor te perseguindo, mas os atos de bondade demonstrados aqui falaram alto demais. Falaram alto demais. Às vezes a gente fica, né, numa situação de que quando a gente vê um inimigo, vamos dizer assim, né, mais inimigo, ele nos faz ser um inimigo do que nós mesmos fazemos, né? Às vezes a gente só fica se esquivando para não entrar naquela onda, naquela briga, mas ficam nos perseguindo. E quando acontece alguma coisa, a tendência é que a gente queira dar o tal do bem feito, né? Mereceu. Querido, isso não é uma postura de um filho de Deus. E a Bíblia é cheia de informações que realmente confirmam isso. A base do governo de Deus é amor. E se Deus fosse para ter ódio, teria de mim e de você. Sabe por quê? Quem foi que o crucificou lá no cruz do Calvário? Foi eu. Foi você. E ele demonstra ódio por isso. Não existe maior amor, maior, né, do que o que Deus tem feito por nós e o que demonstrou na cruz. Então isso aqui é algo para a gente levar como lição também. E Daniel fala para ele, sabe o meu conselho? Olha, seja misericordioso, dá assistência aos pobres que você tem oprimido, né? Não que você vá barganhar com Deus para que Deus seja bonzinho com você, para que Ele não faça nada daquilo que Ele está revelando aqui no sonho. Não, faça como um princípio, como um estilo de vida, né? Faça isso. Quem sabe com isso Deus prolongue o quê? Um pouco mais seus dias, né? Ou afaste um pouco mais o acontecimento aqui que está sendo revelado. E aí a gente vê as coisas desenrolarem. E aí você pega, por exemplo, no verso 30, lá na parte, falou o rei disso, não é esta a grande Babilônia. Aí imagino que depois de ter sido revelado o sonho, ter dito a consequência de tudo aquilo, talvez passado um período de tempo, onde Nabucodonosor, talvez sozinho, ele talvez vai contemplar o seu reino, né? E ele começa a fazer aqui algumas indagações, né? Como se achando impossível daquilo acontecer. Em algum momento, Nabucodonosor achou impossível acontecer aquilo. E aí ele começa a revelar aqui no capítulo 4, no verso 30, fala assim, ó, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha a soberba aqui. Não reconheci nada, nada. Não é eu que conquistei, não é isso que a gente às vezes fala? Não foi eu que com o meu suor conquistei a minha casa própria, né? O meu carro, que eu tanto, né? Queridos, atribua tudo que você tem a Deus, é Ele que dá. E se Ele quiser, Ele também permite que você perca. Se for para a tua perdição, queridos, se for para a tua perdição, Deus pode permitir que você perca alguma coisa para ganhar algo muito maior e melhor, que é a vida eterna. Não se apegue às coisas materiais desse mundo, porque não vale nada, tudo passageiro. Traça, ferrugem, tudo some. Não leva nada para a sepultura. Só arruma briga para quem está vivo.
Você quer disputar os bens que você tem? E morta um aqui, mata outro ali para poder ter mais coisas. Entendeu? O verso é muito triste. Hã? O verso é muito triste. E aí a gente chega no verso 31, que fala assim, ó. Falava ainda o rei. Aí Deus percebeu aqui que realmente não tinha, ele precisava de uma transformação. Deus precisava intervir. Deus aqui, queridos, tem uma coisa muito interessante. Existe algo que a gente ouve muito falar. Vê se não é verdade isso. É muito difícil se salvar. Vocês já ouviram falar isso? Às vezes a gente até comete esse erro de falar, né? Olha, é muito difícil se salvar. É muito difícil se salvar, pessoal. Mas a gente vai observando na palavra do Senhor algumas coisas interessantes. Lá em Lucas capítulo 15, você vai encontrar uma série de histórias que vai da ovelha perdida, que vai da dracma perdida. Estava até conversando com o Alexandre. E vai lá do filho pródigo. Queridos, o que Deus faz para alcançar os perdidos, encontrar o perdido, colocar ele de novo no caminho, é um esforço tão grande, é uma coisa assim, tão coisa além do nosso pensamento. Ele não desiste enquanto ele não busca e não acha. Você vai ver Deus sempre indo ao encontro do filho perdido. Da dracma, enquanto não achava a dracma, e olha que aquela época não era esse terreno assim não, era areia, né? Não tinha um cimentado, né? Terra. Não tinha, era terra batida. Então, ao perder alguma coisa para achar, era um sacrifício tremendo. Mas enquanto não achou a dracma perdida, ele não sossega. Enquanto Deus não acha você, quando ele não te alcança, e olha que ele vai até aonde tem que ir. Ele não desiste de mim, não desiste de você. E a gente vai vendo aqui essas coisas acontecendo, né? Deus não desiste. Então, queridos, é muito difícil se perder. É muito difícil se perder. O cara tem que querer muito. E ainda assim Deus continua insistindo. Porque ele vai até as últimas consequências nessa insistência. E se você der uma mínima brecha, querido, ó, a transformação ela é completa. É da cabeça aos pés. Deus só precisa de uma oportunidade. Só uma oportunidade. Só que não do coração. Abra o seu coração. Não endureçais o seu coração. E aqui ele mostra, né? Mostra. Ele mostra que é a hora dele intervir, né? Era a hora dele intervir. Dele se apresentar como rei. Não era ele que conquistou, Deus que quis que ele fosse. E lá em Jeremias a gente já tinha isso anunciado, né? E a gente vê aqui Deus chamando ele de meu servo. Né? E você vê essa transformação acontecendo. Mas foi necessário ele passar por um deserto. Fala, gente. Eu acho que a fartura é uma das maiores dificuldades da vida humana. Em Provérbios 28, nos últimos versos dele, eu acho que fala que Salomão pede nem para ser rico demais, para que não venha se engrandecer e pecar contra o Senhor, nem ser pobre demais para que ele possa roubar, né, e envergonhar o nome do Senhor. Mas em Deuteronômios 8, dos versos 12 até os versos 19, fala exatamente o que Daniel falou ao rei. Era um aviso ao povo de Israel que se cometesse o mesmo pecado, de se engrandecer, também ia perder tudo, e perderam. Foi Nabucodonosor que tirou tudo deles por ordem de Deus. Aqui eu acho legal, principalmente o verso 17, 18, que diz o seguinte: não digas no teu coração, a força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 7, eu li nos versos 17 e 18. Queridos, e a gente vai, por exemplo, só para a gente concluir. Ele que falava no verso 30, né? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino. No verso 32, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e partirão comer ervas com os bois, e saciarão 7 tempos, como a gente falou, 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e mais o quê? E o dá a quem quer. Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor.
e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as... Que figura terrível. Que figura terrível. Um bicho. Um bicho. Mas aqui fala o seguinte, queridos. Do verso 34 até o verso 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornei a vir o entendimento. Uma coisa a gente percebe aqui, queridos, como Deus realmente estava no comando, e não era o objetivo de Deus destituí-lo do poder, mas sim dar para ele uma missão para a salvação dele, sabia? No período de 7 anos, Deus proporcionou uma coisa que talvez vocês tenham percebido. Não é mencionado aqui no capítulo 4 que enquanto Nabucodonosor esteve vivendo como um animal, que alguém tomou o seu reino. Percebeu isso aí? Não menciona. Então o que acontece? Quando fala aqui de arrancar, mas não arrancar a raiz toda, né? Deus já estava dizendo para ele o seguinte, olha, você vai perder o seu reino por um período de tempo, mas eu irei restabelecer novamente o seu reino. Naquele período ali, Deus fez com que nenhuma nação invadisse, que ele não perdesse o seu reinado. Só para Claro. quem é que ficou no lugar? Uma boa pergunta, meu jovem. Uma boa pergunta. Acreditamos que nesse período, Daniel talvez tenha ajudado a coordenar, a dirigir, né, todas aquelas ações do governo, né? Como secretário, como o quê? O vice-presidente, vamos dizer assim, e talvez com outros mais aqui. Mas o que mais nos interessa é saber que Deus teve o quê? Conduzindo tudo. E Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Não foi, não perdeu, mas precisou de passar por esses 7 anos. E o que acontece no final dos 7 anos? Foi o que a gente estava mencionando aí no verso 34, né? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o quê? O Altíssimo. E eu fiz o quê? Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração Em geração. do mesmo momento que ele perdeu ali, né? Ele também voltou a ter a sanidade. E ele reconhece Deus como o quê? Como soberano, não é isso? Ele reconhece Deus como aquele que comandava, que controlava todas as coisas. Como Deus mesmo. Até mais do que os próprios deuses que ele cria, que ele adorava. E eu acredito que a partir desse momento ele abandonou completamente a adoração aos seus deuses. E aí, terminando, todos os moradores da terra são, no verso 35, todos os moradores da terra são por reputados em nada, e segundo a tua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, está aí também, está vendo? Os conselheiros estiveram cuidando desse período, e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são o quê? Verdadeiras. Isso aqui é uma oração, pessoal. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O orgulho, né? Deus pode humilhar aqueles orgulhosos. E às vezes Deus precisa intervir de uma maneira sobrenatural, mas por amor a mim e a você, para a minha salvação e a sua salvação. 7 anos que deu aqui dele, não foi Deus que permitiu ele lá no fundo do poço. Reconhecia que ele era um nada. Aos olhos do homem parece uma coisa perversa. E todos aqueles que também estavam ao redor dele presenciaram isso. E talvez eu até acho que alguns também não sumiram o reino lá com medo também, né? Talvez, se Deus fez aquilo com Nabucodonosor, né? Que não pode fazer conosco, né? Então tem que cada um na sua aí, deixa passar o tempo que é 7 anos nisso, e fica nessa situação. Então
Então a gente vê aqui também a questão do orgulho, né? Como isso é um mal, né, que nos assola, né? O orgulho, né? A soberba. Então, queridos, a gente tem muitas lições, né, no capítulo 4. Mas a mais importante aqui é Deus vai até onde é necessário para nos alcançar. Para nos tirar do tamanco, do sapato alto, sabe? Da soberba. Que sirva de lição para Que sirva de lição para nós, é verdade. Mas que sirva também, positivamente, esse sentido de que Deus está sempre em busca para resgatar os seus filhos. Não é isso? E Ele não desiste. Não desiste fácil. E às vezes você coloca Ele distante de você, mas Ele fica insistindo e fica do teu lado. Insistindo para que uma oportunidade você dê, para Ele de novo tomar parte de você, cuidar de você. Fazer você pessoa melhor, mais feliz. Então que possamos, com esse exemplo, né, no reconhecimento do final aqui de Nabucodonosor, que o único Deus que merece toda adoração, toda honra e glória, é o Deus do céu. Né? Obrigado, tá, por vocês terem vindo aí. Espero que o estudo tenha tido um efeito para a vida de vocês, né? Sempre clamando e buscando o Senhor, né? Reconhecendo, né? O único soberano, Deus, que recebeu da nossa adoração. É isso? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque entramos na tua palavra de conforto. Não importa qual a distância que cada um de nós estejamos de ti, através das nossas más decisões, jamais, Senhor, não estarás distante de nós. Obrigado porque o céu todo conspira a nossa adoração de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Então toca no nosso coração, possamos reconhecer aqui que somos dependentes de ti. Essa vida sem ti não é nada. Não tem sentido. Então, por favor, faça a obra necessária, Senhor. Se necessário for, sei que dói. Nos quebre e nos faça de novo uma nova criatura em Cristo Jesus. Leve cada um dos seus filhos para casa com segurança. Nos traga para a nossa próxima reunião na quinta-feira.